Bom, pessoal, então depois de nós termos, né, feito então a estimativa dos parâmetros, né, pela máxima verossimilhança da gaussiana multidimensional, agora eu vou mostrar para vocês as três situações, ou seja, como é que o classificador bayesiano, né, sob hipótese gaussiana, se comporta com relação a três diferentes situações, cenários de matriz de covariância. Só lembrando aqui, pessoal, geralmente o termo exponencial da gaussiana multivariada, tá? Ele geralmente ele é conhecido como a distância Mahalanobis, tá? E no caso da função de decisão, como é que vai ficar, tá? Essa gaussiana multivariada. Bom, de novo, né? Temos aqui o log de A vezes B, que é o log de A mais log de B. Esse aqui, então, é a condicional, que é a equação da gaussiana multivariada. Tá? E depois eu tenho o log da priori. Tá? Desenvolvendo isso, então, a gente vai chegar nessa equação, tá? Que seria a equação da função de decisão. Isso aqui vai ficar um pouco mais claro, essa questão. O que significa a equação da função de decisão? Tá? De novo, o que importa para a gente é calcular como a equação da função de decisão ela é baseada no log do numerador da regra de Bayes. Tá? Então, na prática, eu posso usar tanto essa equação da função de decisão quanto o próprio a posteriori. É que aqui a gente vai ver agora nos próximos slides que a gente consegue encontrar aí a gente consegue visualizar qual que é a superfície de separação que o classificador bayesiano faz, tá? Então vamos lá. Então, dependendo da forma com a qual a gente estima as matrizes de covariância, o classificador bayesiano ele vai ter uma função de decisão diferente. Ele vai ter, na verdade, um poder de classificação diferente. Então vamos para o caso mais... O que significa? Tá? Vamos para o caso mais simples, onde nós temos então uma matriz de covariância diagonal. O que significa? Tá? A matriz de covariância diagonal é aquela, tá? Neste exemplo aqui, tá? Ela é diagonal, tá? E a gente assume que todas as covariâncias das classes são iguais. Tá? Ou, perdão, variâncias. Tá? Então o que acaba significando? Bom, nesse caso da matriz de covariância. Então o que significa? Significa que só os elementos do diagonal principal são preenchidos e as variâncias são as mesmas para todas as classes, ou seja, todas as gaussianas, ou seja, cada gaussiana que representa uma classe, ela vai ter a sua média, só que todas as variâncias vão ser iguais, ou matrizes de covariância vão ser iguais. Tudo bem? Então, olha só. Nós temos uma mesma variância para todos os atributos. Esse é o caso mais simples, tá? E então, como é que se comporta então o classificador bayesiano nessa situação a mais simples possível, tá? Como é que a gente enxerga isso, tá? Bom, primeiro nós temos que a nossa matriz de covariância é basicamente o quê? A variância vezes a matriz de identidade. Né? Lembrando que a matriz de identidade é aquela matriz do diagonal principal preenchida somente com os valores 1. Tá? Todo o resto é 0. Tá? Tudo bem? Bom, então o que acontece? Como é que seria a função de decisão? Né? Então, basicamente, a gente vai tomar aquela equação, essa última equação aqui, ó, tá? E vamos elaborar um pouquinho essa equação partindo do pressuposto, né, que a minha matriz de covariância ela pode ser escrita por essa forma. Então, isso aqui é a equação, né, que a gente chegou. O que eu vou substituir? Tá? Então, o determinante da matriz de covariância, tá, acaba sendo o quê? Nesse caso, tá? A variância elevado a n, porque na verdade eu vou acabar calculando o determinante dela, eu vou estar multiplicando essa variância n vezes. Tá? Alguns detalhes matemáticos a gente acaba não entrando aqui, porque acaba fugindo um pouco do escopo da matéria. E esse segundo termo aqui, pessoal, segundo e terceiro se mantém, tá? Bom, então o que acontece? Note, pessoal, que nós estamos calculando, então, a função de decisão da classe I. E esse primeiro termo aqui, ó, ele não contém nada no que diz respeito à variável I. Então, eu vou zerar. Ele vai sair do nosso problema. Tudo bem? Legal. O que mais nós temos aqui? Olha só. De novo, tá? Eu vou tomar, tá? Esse outro termo, o que vai acontecer? Esse x menos i transposto vezes x menos i, eu vou desenvolver ele aqui dentro, tá? Que é basicamente como se fosse, né, x menos mi ao quadrado, só que como tem a questão de vetores, eu tenho que utilizar o transposto, tá? Então, se eu desenvolver esse elemento, eu caio nesse termo, que era muito similar ao x ao quadrado, né? Menos 2xy mais y ao quadrado.
Tudo bem? Bom, de novo, eu estou trabalhando com I. Todo mundo que não tem I, como x transposto x aqui, por exemplo, tá? Não preciso utilizar. Eu vou fazer isso para todo mundo, para D1 de x, para D2 de x. Então, por isso que eu consigo remover os elementos que são constantes. Não preciso remover, mas a gente pode remover para facilitar, tá? Então, o que vai sobrar aqui para nós? Esse termo, que automaticamente, então, eu já vou fazer a multiplicação dele por menos 1 sobre 2 sigma quadrado. Tudo bem? Então, por exemplo, que é a distributiva, menos 1 dividido por 2 sigma quadrado, multiplicado por 2x transposto, medir esses dois aqui, né? Eles vão se cancelar, por isso que não tem mais o 2 aqui, tá? E faço menos 1 sobre 2 sigma quadrado multiplicado por esse outro termo aqui, por isso que acaba menos 1 sobre 2 sigma quadrado, entrando aqui também, tá? O logaritmo da priori se mantém. Por enquanto, pessoal, eu estou fazendo manipulações, tá? Bom, essa equação 27, né? Se eu tomar esse último termo dela, né? A gente fala que ela é uma equação linear em x. O que isso quer dizer? Eu posso reescrever a equação 27 dessa forma, tá? Dizendo que, olha, que WI1 é igual a 1 sobre sigma quadrado mi e W0 é igual a esse termo. Tá? Se eu representar isso aqui, na verdade, eu posso, lembrando, né? Que é o que a gente já tinha visto, a equação da reta, né? Tudo bem? Então a gente fala que ela é linear. Então o que isso quer dizer? Que o classificador bayesiano, sua hipótese gaussiana, no caso em que as matrizes de covariância são diagonais e a variância é a mesma, tá? Para todas as gaussianas, o nosso classificador bayesiano, pessoal, ele acaba aprendendo, né? De maneira implícita, não é explícita, é implícita, uma função discriminante linear, tá? Seja uma reta ou um hiperplano, tá? Então a gente tem um paralelo interessante aí. Ele é um classificador linear. Então isso que é bom a gente ter em mente, tá? Então o classificador bayesiano, em sua situação mais simples, tá? Ele é um classificador linear, tá? Agora a gente vai ver então outras situações, tá? Qual que é a nossa tá, perdão. Aqui, só se eu tiver produzido duas classes, tá? Como é que a gente calcula, então, a gente... Lembra que nós temos que calcular tanto D1 de x quanto D2 de x, tá? Se eu quiser, então, obter essa decisão, esse hiperplano, analiticamente, basta eu igualar D1 de x com D2 de x. Então, de novo, o que nós temos, tá? Aquela equação linear, a segunda equação linear. Então, essa é para o D1 de x, essa é para o D2 de x. Vou fazer as devidas substituições, tá? Tanto aqui quanto aqui. De novo, vamos fazer algumas multiplicações para simplificar um pouco a equação. Então, olha, eu quero sumir com esse termo aqui, né? Quero sumir com esse termo, tá? Eu basicamente multiplico ambos lados da equação por sigma quadrado. Então, eles vão sumir, tudo bem? Mas, obviamente, que aqui eu vou ter que acrescentar ele, porque eu multipliquei, tá? Rearranjando os termos, tá? Simplesmente eu vou agrupar termos que denotam coisas similares. Então eu vou puxar esse sigma 2, mi2x, que está no lado direito da equação, vou deixar ele pertinho do sigma do mi1x, só que então ele vai com o sinal trocado, tá? Vou fazer isso então para todos os termos, menos meio, esse estava menos meio vem para cá com mais, tá? E eu vou colocar esses dois termos aqui, que é o sigma quadrado log da priori, vou colocar eles juntinhos, só para a gente facilitar. Por que eu estou fazendo isso, né? Aqui eu consigo colocar x em evidência, tá? Aqui eu consigo colocar menos meio em evidência, e aqui eu coloco sigma quadrado em evidência. Tudo bem? Bom, no final do dia, a gente sabe que log de A menos log de B é log de A dividido por log de B. Então esse termo aqui, ó, muda para cá. Então eu acabo tendo essa expressão aqui, tá? E na verdade, o que essa expressão vai dizer para nós, né? Vamos mexer mais um pouquinho. Note que esses dois lados aqui, ó, eles têm mid1 menos mid2 transposto, tá? Então eu vou colocar mid1 menos mid2 transposto em evidência. Então essa aqui é a equação que a gente tinha. Vou colocar isso em evidência. Vou chegar nessa parte interna aqui, tá? E de novo, né? Se eu assumir
que W é igual a mid1 menos mid2, tá? Eu tenho um B, que é meio, menos meio, menos mid1, menos mid2, tá? Mais esse termo. Então, o que nós temos aqui, tá? Simplesmente eu estou reescrevendo essa equação dessa forma. Simplesmente troquei os termos. O que a gente tem, né? Temos a equação do hiperplano. Tudo bem? Que acaba sendo, né, W transposto X menos W transposto B, tá? Então, de novo, essa equação ela define um hiperplano separador que tem o bias B, tá? E olha que interessante, o W, pessoal, tá? Quem que é W? É a diferença entre as médias, né? Então, o que isso acaba significando, tá? Vamos assumir que as classes sejam equiprováveis, ou seja, elas têm a mesma probabilidade a priori. Exemplo, né? Aqui vai ser meio, por exemplo. Elas têm a mesma probabilidade. Então, o que vai acontecer? Tá? O meu B, tá? Então, o que vai acontecer? Elas têm a mesma probabilidade, vai dividir, vai dar 1, logo de 1 vai dar 0, tá? Esse termo vai sumir, todo esse termo vai sumir, ó. Todo ele. E o B vai ficar só com isso aqui. Porque o B era o meu bias, tá? Então, olha só. Eu vou ter o B com isso aqui, tá? E o meu W, que é mid1 menos mid2. Então, olha que interessante. O hiperplano separador, pessoal, ele é ortogonal, né? A gente sabe que esse hiperplano é ortogonal ao W, tá? E, ou seja, ele é ortogonal à diferença das médias. Ele acaba cortando W no seu ponto médio, ou seja, tá? Olha só. Na sua mediatriz. Normalmente a gente está fazendo tudo isso por quê? Só para vocês enxergarem a superfície, tá? De separação. Então, o que acontece? Como é que seria, então? Quando eu igualo a superfície de decisão, o que acontece? Essa aqui seria uma gaussiana, olha só, de uma classe. Essa aqui seria gaussiana de outra classe. Esse aqui é o ponto médio. Esse aqui é o ponto médio. Olha, pessoal, note que essas gaussianas elas são exatamente iguais, tá? São duas elipses iguais porque elas têm a mesma variância. A gente está assumindo esse caso mais simples, tá? E olha que interessante, tá? Esse meu hiperplano separador, o H, ele é o quê? Ele vai atuar na mediatriz de W, que W é ortogonal. Tudo bem? Então, na prática, se eu tiver duas gaussianas, meu hiperplano separador, no caso do classificador Bayesiano, vai ser bem nessa região aqui, ó. No meio, vamos dizer assim, né? De maneira simplista, das duas gaussianas. Tudo bem? Então, esse seria o nosso caso mais simples, tá? Temos aqui um caso 2, ou seja, quando as matrizes de covariância das classes, tá? Elas são iguais, mas não diagonais, né? Então, de novo, o que significa? Tá? Eu tenho matrizes de covariância dessa forma, tá? De novo, elas são iguais. Só que aqui não é zero, tá? Eu tenho, então, os valores de covariância entre as variáveis I e J, tá? Então, o que significa? Vamos lá. Considerando novamente a função de decisão da equação 26, vamos voltar lá para a equação 26, tá? Que é aquela que a gente foi, então, trabalhando nela, não tem nenhuma derivada, tá? É só equação de decisão. Então, o que vai significar aqui? Vamos lá. O que nós temos aqui? Bom, de novo, quando nós tínhamos uma matriz diagonal, tá? Nós tínhamos substituído o sigma, né? Por a matriz de covariância, perdão, por sigma ao quadrado de identidade. Agora eu não vou fazer mais isso. De novo, mas esse termo aqui ele é constante, tá? Nós vamos anular, tá? Ele é constante em I. Eu vou ficar somente, então, com esse meu outro termo aqui. Tudo bem? De novo, o que a gente vai fazer agora? Tá? Então, eu tenho menos meio que multiplica esse termo, tá? Eu vou fazer a distributiva aqui dentro, tudo bem? Tá? Essa parte, pessoal, onde eu tenho sigma menos 1, ela acaba sendo constante em I, tá? Então, eu vou sumir.
tá? Porque na verdade aqui, pessoal, eu acabei resolvendo x menos medir transposto vezes x menos medir, que a gente já tinha feito essa continha lá atrás, tá? Isso aí vai ser multiplicado por sigma. Depois eu faço a distributiva do sigma ali dentro e vou ter todo esse termo aqui, tá? Eu acabei pulando umas etapas, mas só para não ficar colocando muita matemática aqui pra gente. Bom, então no final do dia, nós temos essa outra equação aqui, tá? De novo, de maneira similar ao caso 1, é uma equação linear também, é só fazer uma pequena substituição dos termos. E de novo, pessoal, olha só que interessante. Nesse caso 2, onde nós temos a matriz, ela é uma matriz, ela não é diagonal. Ou seja, os valores que não estão na diagonal principal não são nulos. Só que as variâncias são iguais. De novo, o classificador Bayesiano tem uma função discriminante linear. Então, ou seja, quando a gente utiliza o classificador Bayesiano e a gente assume que todas as gaussianas têm a mesma matriz de covariância, isso diminui muito, tá, o poder de generalização, o poder de classificação do classificador Bayesiano, porque ele vai se tornar um classificador linear. Tá? E por fim, o último caso, tá? De novo, se eu quiser calcular, tá? Como é que vai ser nessa situação, como é que vai ser o hiperplano separador, eu simplesmente igualo as funções de decisão, tá? É uma manipulação muito parecida com a que nós fizemos, tá? Anteriormente. Bom, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Vou passar todos os termos deste lado para cá, por isso que os sinais ficam trocados, é igual a zero. Rearranjo os termos para eles ficarem um do lado do outro, para depois a gente fazer o termo que está em evidência. Aqui, ó, a matriz de covariância inversa em evidência, tudo bem? Log de A menos B é o log de A dividido por B. E por fim, nós colocamos tudo isso aqui em evidência e vamos ter esse termo interno aqui. Por que a gente está fazendo isso de novo, né? Para reescrever as equações. Vai ser igualzinho, tá? Então, se eu tomar, por exemplo, W como sendo isso, tá? Como sendo tudo isso, então essa equação aqui vai ser igual a essa equação aqui, tá? É que é muito mais fácil eu olhar a próxima equação e entender que isso aqui é uma função linear, tá? Do que, obviamente, eu simplesmente olhar para essa equação e falar, nossa, isso aqui é um hiperplano. Fica bem mais difícil, tá? Então, obviamente, se eu olhar para essa equação, fica bem mais claro que nós temos um hiperplano. Tudo bem? E por fim, né? Essa aqui é outra situação, então ela tem uma situação igual também a outro classificador, porque, de novo, né? Que na verdade, o que acontece, pessoal? Perdão. De novo, o W ele está na diferença entre as médias. O B também, o bias, tem algo parecido, só que no primeiro caso, essa parte ficava anulada, porque por conta das classes equiprováveis. Então, na verdade, o que vai acontecer, né? Esse meu hiperplano H aqui, ele não vai estar exatamente na mediatriz, né? Ele não vai estar exatamente na mediatriz, por quê? Porque ele vai estar sendo modulado, ele vai estar sendo deslocado pela matriz de covariância. Tudo bem? E, obviamente, aqui as classes elas vão ter aí um desenho diferente, porque a matriz de covariância não vai ser mais nula. E, por fim, no último caso, qual que é o nosso último caso, né? É quando nós temos uma matriz, nós temos uma variância para cada classe. Esse é o melhor caso, né? Então, eu tenho aqui a variância. Uma variância para cada característica. Então, eu tenho aqui a variância da característica 1, eu tenho a variância da característica 2, até a variância da característica n, tá? Independentemente de ser diagonal ou não. Vamos supor aqui diagonal, tá? Isso já dá um aumento de generalização para o classificador Bayesiano bem melhor, tá? Bem melhor. Olha só o que acontece, tá? E de novo, essa nossa função de decisão, tá? Olha só, pessoal, isso aqui, ó. Então, de novo, né? Se nós desenvolvermos isso aqui, fizermos essa multiplicação, colocarmos sigma em evidência, eu tenho um termo que ele é x transposto x, ele é quadrático, como se fosse x quadrado. Por que esse termo não apareceu a última vez? Porque nosso sigma i, era igual para todo mundo. Então a gente anulava esse termo. O termo quadrático não aparecia, tá, nos casos 1 e 2. Só que ele aparece aqui.
Então, o que muda? O que muda é que nós temos a função discriminante quadrática. Olha que interessante, tá? Se eu tomar essa função de decisão aqui, ó, essa equação zona, tá? Eu consigo representá-la dessa forma, só fazendo a substituição dos termos igual a gente fez com o linear. Então, olha que interessante, ela é quadrática, é como se ela tivesse assim, ó. O W. AX quadrado mais BX mais C. Tá? É uma função quadrática. Olha que interessante. O que isso vai nos dizer? Tá? Se eu tiver um problema de classificação agora, a partir do pressuposto, né, que eu tenho uma matriz de covariância diagonal com variâncias diferentes para cada gaussiana, eu vou ter então uma superfície de decisão quadrática. Ou seja, ela é uma superfície, eu tenho um classificador bayesiano com poder de representação melhor. Tá? Então, para resumir, o que acontece, né? Em toda essa aula nós aprendemos então um classificador bayesiano. A gente assume que ele é uma sua hipótese gaussiana, então significa que é um classificador paramétrico. Classificador paramétrico assume que os dados têm uma distribuição, nesse caso gaussiana, esse é o naive Bayes, né? Temos a versão dimensional, temos a versão multidimensional. Mostramos, né, que é estimador de máxima verossimilhança para ambos casos. A gente chega nas equações tanto da média quanto da variância, quanto da matriz de covariância. E mostramos também que no caso de multidimensional nós temos 3 tipos de configurações de matriz de covariância. O caso mais simples, onde a gente assume que todas as características, todas as dimensões possuem a mesma variância, é uma matriz diagonal, ou seja, todo o resto é zero. Nesse caso, o classificador bayesiano ele é um classificador linear. No caso 2, onde as variâncias são iguais, mas a matriz de covariância não é diagonal, também é um classificador linear. E por fim, o melhor caso, onde nós estimamos de maneira bonitinha as variâncias para cada gaussiana, independentemente se é uma matriz diagonal ou não, o classificador bayesiano é um classificador quadrático. Então, no final do dia, o que significa? Que nós sim, para cada classe, suponha que nós tenhamos a situação de cada classe ser representada por uma gaussiana, nós temos que estimar os parâmetros de cada gaussiano. Isso é melhor do que então a gente assumir, ok, vamos calcular a variância de todas as classes juntas e assumir que todas as classes possuem a mesma variância. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a aula de classificador bayesiano.